Fred Vasseur desencadeou uma verdadeira tempestade, que não ficou restrita à garagem da escuderia italiana, mas reverberou por todo o ambiente da Fórmula 1, depois de um final de semana repleto de contratempos, decepções e um desempenho abaixo das expectativas em território norte-americano. Mesmo diante de um cenário desfavorável, o dirigente francês permaneceu convicto de que a estratégia adotada pela equipe foi não só apropriada, como também aplicada de forma eficiente. O que realmente causa espanto, no entanto, não é apenas sua segurança ao defender o planejamento, mas o quão essa postura destoa das emoções intensas e da insatisfação expressa por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Antes de explorarmos o conteúdo das declarações de Vasseur, as reações dos pilotos e o que tudo isso representa para uma equipe que ainda busca estabilidade, aproveite para apoiar o conteúdo, inscrevendo-se no canal e nos acompanhando até o final, pois o que será revelado pode mudar a maneira como se interpreta a lógica estratégica da Ferrari na atual temporada. Retornando ao circuito de Miami, ficou claro que o desempenho da escuderia não desabou apenas em relação à velocidade, mas também em termos de organização, diante de uma plateia global. O pódio conquistado por Hamilton durante a corrida sprint chegou a alimentar expectativas de que o carro utilizado por ele teria um potencial ainda não explorado. Mas essa esperança se desfez rapidamente ao longo da prova principal. O britânico e seu companheiro monegasco cruzaram a linha de chegada nas 7ª e 8ª posições, números que não parecem ruins isoladamente, mas que esconderam uma jornada repleta de indecisões estratégicas, ordens desconexas e falta de uma liderança assertiva. O foco do drama não estava nas classificações, e sim nos diálogos travados via rádio. Hamilton, que se encontrava com compostos médios em melhores condições, encostou em Leclerc e solicitou autorização para realizar a ultrapassagem. Seu argumento foi direto: maior aderência, pneus mais recentes e uma oportunidade limitada para reduzir a distância em relação ao jovem Kimi Antonelli, que vinha logo à frente. A resposta da Ferrari, no entanto, demorou. Em vez de permitir a troca imediata, a instrução foi para que Hamilton permanecesse atrás e utilizasse o dispositivo de asa móvel. Essa decisão se tornou o estopim de sua frustração. O britânico rebateu, dizendo que aquilo não se tratava de trabalho em equipe. Poucas voltas depois, a ordem foi finalmente dada, mas já era tarde. O calor provocado pelo ar turbulento afetou o desempenho dos pneus do heptacampeão, e o ritmo que ele possuía se perdeu. Para piorar, o carro da equipe rival já estava em distância inalcançável. Como se isso não bastasse, em um movimento que aumentou ainda mais a confusão, a escuderia solicitou a inversão novamente. Dessa vez, Leclerc parecia estar mais veloz, e Hamilton, visivelmente irritado, respondeu com ironia ao ser instruído a abrir passagem. Quando foi alertado de que Carlos Sainz se aproximava, sua resposta veio carregada de sarcasmo. "Querem que eu saia da frente dele também?" As declarações pós-corrida foram reveladoras. Hamilton definiu a situação como caótica e criticou duramente a lentidão das tomadas de decisão por parte dos estrategistas. Segundo ele, os engenheiros têm acesso a todas as informações, enquanto os pilotos precisam fazer cálculos em tempo real, em meio à tensão das voltas. Ele deixou claro que não se tratava apenas de comunicação falha, mas da necessidade urgente de uma transformação completa na forma como a Ferrari age diante de situações críticas. Leclerc, por sua vez, embora com um tom mais contido, compartilhou do mesmo sentimento. Destacou que não havia atrito entre ele e o britânico, mas não poupou críticas ao desempenho do carro. Admitiu que o 8º lugar foi o melhor que conseguiram extrair da máquina naquele domingo, e é exatamente esse o ponto-chave. A limitação da equipe não está apenas nas decisões táticas, mas na incapacidade estrutural de entregar um veículo competitivo. Ambos os pilotos têm essa noção muito clara. Foi então que Vasseur fez sua declaração mais polêmica. Em entrevista à imprensa internacional, incluindo a emissora britânica Sky Sports, o dirigente francês não apenas defendeu as escolhas feitas, mas classificou toda a operação como bem-sucedida. Segundo ele, a estratégia funcionou conforme o planejado,
Houve a troca entre os pilotos, depois o retorno à ordem original. Em sua ótica, o que se viu não foi desorganização, mas sim controle diante de um ambiente desafiador. Os pilotos receberam suas oportunidades e o resultado final refletiu fatores externos à gestão da equipe. No entanto, essa leitura não foi bem recebida por todos. Para diversos membros do paddock, e até mesmo dentro da própria escuderia, a fala de Vasseur soou mais como fuga da realidade do que como explicação técnica, quando ele reforçou que a Ferrari corre em nome de si mesma e não de indivíduos. Ficou evidente a tentativa de se afastar do modelo de liderança centrado em estrelas. A intenção pode ser nobre, mas negligencia o contexto atual da categoria, onde os talentos ao volante são parte central do sucesso. A verdade é que a equipe não representa apenas a marca Ferrari. Ela representa os interesses de Hamilton e de Leclerc, dois pilotos que carregam suas próprias histórias e aspirações. Se qualquer um deles perder a confiança na capacidade do time em entregar resultados, as consequências podem ser significativas. Ainda que Vasseur insista que existe uma relação mútua de confiança entre ele e seus comandados, esse tipo de vínculo só se sustenta com atitudes concretas. E o que tem se visto até aqui são decisões hesitantes, desconexas e aquém das expectativas de um time que pretende disputar títulos. A troca de posições mal gerida em Miami não deve ser vista como um erro isolado, mas sim como sintoma de uma abordagem incompatível com a velocidade e o dinamismo exigidos na Fórmula 1 atual. Enquanto rivais conseguem reagir em questão de segundos, a Ferrari parece ainda presa a uma mentalidade onde decisões cruciais demoram minutos, e esses minutos, ao longo do calendário, tornam-se pontos perdidos, pódios desperdiçados e, o mais grave, o esgotamento da paciência dos seus principais ativos, os pilotos. Para evitar mais uma temporada de frustrações, a Ferrari precisará mais do que ajustes técnicos. Será necessário um novo posicionamento estratégico, uma reformulação na cadeia de comando e clareza sobre os objetivos reais. Os pilotos vêm fazendo sua parte, cuidam dos pneus, seguem instruções e administram as emoções. Mas esse compromisso não é infinito. O Grande Prêmio de Miami deixou isso claro. Embora ambos tenham pontuado, o verdadeiro enredo se desenrolou fora da pista, nos bastidores e nas decisões questionáveis do time. Enquanto Hamilton e Leclerc clamavam por liderança, o time ofereceu hesitação. E agora, com a sequência europeia se aproximando, todas as atenções se voltam para a sede da equipe, na Itália. Em uma modalidade onde cada segundo importa, a Ferrari não pode mais continuar se atrasando. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Vasseur tem razão em defender o que foi feito, ou pensa que a equipe está apenas tentando encobrir falhas mais profundas por trás de um discurso de disciplina e lealdade? A jornada em Miami não revelou apenas uma falha pontual. Mostrou um afastamento progressivo entre o que a liderança prega e o que os pilotos vivem na pista. E se esse afastamento continuar, o prejuízo será inevitável. O problema está na distância entre teoria e prática. Vasseur afirma que a execução das ordens foi eficaz, que a mudança entre os dois pilotos e sua posterior reversão seguiram uma lógica interna, mas, do ponto de vista de quem estava no cockpit, a sensação foi de abandono, a demora nas respostas, a indecisão nos momentos cruciais e a perda de oportunidades que poderiam fazer diferença. Essas queixas não nasceram do calor do momento. Elas foram expressões genuínas de descontentamento diante de falhas que vêm se acumulando. Hamilton, mais direto e incisivo, não escondeu sua irritação. As ironias ditas durante a corrida, sua cobrança por atitudes mais ágeis e sua constatação de que o desempenho caiu desde a etapa disputada na China foram recados claros. Para ele, a escuderia está ficando para trás em relação à agilidade e precisão dos concorrentes, e nesse nível, essa percepção pode custar caro. Títulos são conquistados não apenas com potência e velocidade, mas com sincronia entre estratégia e execução sob pressão. Leclerc, mesmo mais comedido, também deixou sua insatisfação registrada. Suas palavras, ainda que equilibradas,
apontaram para um problema talvez mais preocupante: a limitação técnica do carro. Por mais que as voltas tenham sido perfeitas e a estratégia seguida à risca, não havia margem para um resultado melhor do que as posições conquistadas. Quando um piloto tão disciplinado começa a tratar a frustração como algo rotineiro, o sinal de alerta deve soar em Maranello. E o que mais inquieta é a postura geral de Vasseur. Ainda que suas justificativas façam sentido em alguns aspectos, sua fala transmite a sensação de conformismo, como se os resultados abaixo do esperado fizessem parte de um processo natural. Como se a paciência e a confiança fossem suficientes para sustentar a equipe em meio às dificuldades. Mas a realidade é diferente. Na Fórmula 1, não há tempo para esperar. Quem não evolui com rapidez é ultrapassado, e quando os adversários se adaptam mais depressa, cada momento de hesitação cobra um preço alto. A relação de confiança entre o chefe e os pilotos vai além de promessas. Ela se firma na entrega de resultados. Se os principais nomes do time acreditam que estão sendo limitados, não pelos rivais, mas pelas decisões internas, essa confiança começa a ruir. E uma vez desgastada, é difícil restabelecê-la em um ambiente tão competitivo e exposto como o da Ferrari. Com corridas importantes se aproximando, como Imola, Barcelona e Mônaco, o time precisa fazer escolhas claras, ou assume uma postura mais ousada, comprometida com a eficiência e com o potencial do seu elenco, ou corre o risco de repetir os mesmos erros em sequência, porque os pilotos continuam cumprindo sua missão. Estão extraindo tudo o que podem de um equipamento ainda instável, enfrentando condições adversas e seguindo táticas muitas vezes questionáveis. Agora, é a vez da equipe mostrar que está à altura do desafio. Portanto, apoie nosso trabalho. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas análises. Porque se a Ferrari continuar insistindo em transformar falhas de execução em explicações vagas, não será apenas a confiança dos pilotos que irá se esvair. Será a esperança de toda uma legião de torcedores que ainda sonha em ver a escuderia de volta ao topo do mundo.